Olá, seja bem-vindo ao Bistrô da Júlia. Hoje nós estamos com um novo quadro, o Cappuccino, onde a gente mistura ideias e experiências com um bom café, leite e chocolate. Hoje eu tenho a alegria de receber o Brendo Silva, autor de A Vida Secreta dos Padres Gays, e a psicanalista Ana Paula Passos. Sejam bem-vindos, Ana Paula, seja bem-vindo, Brendo. Muito obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Olá, gente, muito feliz de estar aqui de volta e numa super companhia, né, da Júlia e também do Breno. Eu falei um pouquinho mais cedo com ele da honra, né, que é estar aqui com uma pessoa tão corajosa. Pra mim é algo muito caro, aquelas pessoas que, enfim, por um desejo tão pulsante, elas são quem elas são. E o livro é fantástico, já recomendo de cara. Comprem o livro, leiam o livro, enfim, que é maravilhoso. Aí eu vou aproveitar essa deixa da Ana Paula que fala sobre o livro para explicar um pouquinho da estrutura dele. Ele é organizado em 3 grandes blocos. O primeiro bloco fala um pouco sobre a vida e a experiência do Brendo como seminarista, né, em vários estados a gente aqui de Brasília, a gente até reforça que você também esteve aqui em Brasília, né? Não se fala no livro, foi por isso até que eu falei, nossa, vou comprar o livro, vi que era o seminário do Lago Sul, que você fala da elite de Brasília e tudo. Achei bem legal a sua referência dos estados em que você esteve. E depois ele fala do estudo dele sobre o homossexualismo dentro da Igreja Católica. E aí na terceira etapa, reforçando isso, ele traz empiricamente, né? Ele traz relatos de pessoas estando lá. Ele tem até relatos também de pessoas que são hétero e explicam como é que é essa relação, como é que vivenciam essa experiência, porque uma das surpresas no livro pra mim, que a gente já sabe disso, é um fato antigo falar sobre homossexualismo dentro da Igreja Católica. Mas você traz um dado interessante que é a maioria, seja do clero, seja de padres ou até de seminaristas, eles têm essa tendência, essa busca do homossexualismo. E uma das coisas que me afetou e que me assustou é o uso do poder. É o uso do poder da Igreja, né, como parte de uma não aceitação pessoal, né, e uma busca de poder. É um uso do poder, eu posso dizer assim, não sei, né? Eu tô aqui com a Ana Paula também para nos auxiliar aí nessas informações. E aí eu passo a palavra para você nos explicar como é que foi escrever isso, como é que foi entender isso e o quanto que isso também foi te trazendo de lucidez, né? A escrita, ela faz parte, nesse contexto, para mim, de um processo de cura, né? Cura da minha própria história traumática dentro da Igreja Católica. Então, escrever, em certa medida, foi isso, parte dessa terapia pessoal em busca da cura. E o entendimento de muitas situações que aconteciam no seminário, um ambiente no qual eu fiquei por 7 anos, né? 7 anos como seminarista, mas antes eu fui por 2 anos vocacionado, que é o período de preparação para ser seminarista, e também fui coroinha, totalizando aí quase 11 anos dentro da igreja, né? Muito do que aconteceu lá, só agora, aqui fora, depois de muitos anos que eu comecei a entender. Porque por ser muito novo, né, eu fui pro grupo de coroinhas, eu tinha 10 anos. E eu fui pro seminário, eu tinha 14. Estava ali na adolescência, né, passei a adolescência inteira dentro do seminário. Então muita coisa realmente eu não compreendia. Eu precisei me afastar daquele ambiente, me afastar daquela vivência, daquele fenômeno, para poder começar a entender algumas coisas. E olha, Júlia e Ana Paula, ainda hoje muita coisa eu não entendo. Tô começando a juntar ainda as peças de muitas das coisas. Por isso que eu falo que faz parte desse processo de cura. Afinal, a gente nunca tá pronto, né? A gente sempre está crescendo em processo de amadurecimento, de conhecimento, de crescimento. Ninguém está pronto. Não conheci até hoje alguém que estivesse pronto. Portanto, esse processo de cura, ele ainda acontece. Muitas das coisas, depois da repercussão do livro, da leitura de algumas pessoas, inclusive eu comecei a perceber situações que eu nem percebia como abuso de poder ou abuso espiritual. Pessoas que leram o livro disseram, nossa, aqui você estava sofrendo abuso espiritual também, e você nem notou. Não, porque às vezes a gente está num ambiente ali que é de poder, em que eu no caso, seminarista, era apenas um servo ali dentro, né? Os padres que mandavam, meus superiores que mandavam, e quando você está numa estrutura de poder em que você não tem voz, você só se adequa para sobreviver. Então, eu não tinha aquele lugar de escolha. A minha única escolha era obedecer, porque se eu não fosse pela obediência, eu seria colocado para fora, seria
seria expulso, seria maltratado, né? E por que escolher escrever sobre a homossexualidade no clero católico? Porque como você falou aí, né, no seu comentário anterior, a gente já sabia, mas não tinha essa noção de que era a maioria, né? E eu também me espantei quando eu cheguei, porque eu via desde o grupo de coroinhas muitos meninos gays ali, criança e adolescente, participando do grupo, né? Só que depois, quando eu chego no seminário, eu encontro a mesma realidade. E eu olhava para os padres, os mais velhos, a mesma realidade. Quando eu já estava em Brasília, como eu até falo no livro, eu morei aí no Lago Sul por quase um ano. O nosso grupo era um pouco maior, com muito mais seminaristas, e eu já tinha 18 anos. E foi a primeira vez que eu me relacionei sexualmente com padres. E daí foram vários, assim, foi uma sequência, porque quando um padre notava que você, de certa forma, cedia a ter relação sexual com ele indicava você para um outro amigo padre. Então acabava que eles tinham uma certa rede de comunicação entre eles. Ah, esse aqui cedeu, teve relação comigo, então meio que eu te mando ele para tua paróquia, ele vai te ajudar um tempo aí já nessa intenção de obter algum favor sexual e usando elementos religiosos para tal. Ou seja, a questão do poder em volta. Porque o poder religioso, esse poder simbólico da religião, ele é o de maior importância na nossa cultura brasileira, que é extremamente religiosa e dependente dessa visão religiosa, seja lá qual for. As pessoas são bem apegadas a essa questão religiosa. E muitas vão utilizar isso de uma forma a obter vantagem, a obter poder, a manipular as pessoas. Às vezes para obter dinheiro, como a gente enxerga muitos pastores. Às vezes para obter satisfação sexual, basta ligar a TV ou ler os jornais que diariamente líderes religiosos das mais diversas vertentes estão aí envolvidos em escândalos do campo da sexualidade. Por quê? Manipulam justamente esse poder religioso de uma forma abusiva, que aí acontece vários tipos de abuso, né? Abuso espiritual, abuso de poder, abuso de consciência, abuso psicológico e, às vezes, até o abuso sexual ou o assédio sexual. Breno, você acha que existe, né, como a gente vê até fora da própria religião e da própria igreja, uma questão predatória nesse sentido? Existe uma pulsão quando a gente estuda e a gente fala principalmente quando a gente faz uma análise até forense, de perfis de predadores, sejam eles pedófilos, sejam eles predadores sexuais com várias tendências, né? E aí a gente fala que eles têm o que ativa uma espécie de gatilho seria justamente essa questão predatória mesmo. Assim, eu vejo uma vítima, eu entendo, eu faço uma leitura de como ela é e vou atrás daquilo ali, né? Porque me parece, assim, desde a escolha dos coroinhas, né? E depois você falou, assim, que existe quase que uma rede organizada, né? Isso me lembra muito essa questão predatória, principalmente dos pedófilos. É um prato cheio, né? A religião em si, agora a gente vai recortar aqui pro catolicismo romano. É um prato cheio para um predador sexual, por quê? Por vários motivos, eu explano alguns aqui. Primeiro que a religião é uma das únicas instâncias sociais que ninguém pode questionar, porque ela é dogmática. Você só tem que aceitar como a verdade sem questionar. Logo, a pessoa que fala em nome da instituição religiosa, ela é, na visão do catolicismo, o padre, ele age em persona Christi, na cabeça, na pessoa de Cristo, cabeça da igreja. Como que eu vou questionar a figura de autoridade espiritual da minha religião, né? Isso abre margem para um predador sexual ter um campo fértil para ele poder atuar. A segunda coisa, falando de catolicismo romano, é que a sexualidade, por conta da religião cristã, aqui no Ocidente principalmente, ela foi totalmente demonizada, colocada no lugar do proibido, do pecado, do grotesco, do escândalo. Logo, quando eu tenho uma visão da sexualidade totalmente castradora, de uma certa forma, em algum momento da vida, eu vou querer extravasar toda aquela repressão. Não podemos esquecer que esses padres foram coroinhas, muitas das vezes seminaristas um dia. Eles passaram por todo esse processo. E muitas das vezes também foram vítimas de assédios, muitos foram vítimas também de abusos, e muitos, quando crescem na hierarquia eclesiástica, passam, por terem um poder instituído pela igreja, passam a reproduzir toda aquela falta de educação sexual sadia que não tiveram durante a formação do seminário. Então, mais um motivo para encontrar um terreno fértil para uma pessoa que às vezes foi educada a ser um predador sexual pela própria falta de uma verdadeira educação sexual na formação dos padres. Porque a sexualidade, ela é inerente e ela vai se expressar. A religião proibindo ou não,
a sexualidade, ela faz parte da vida do ser humano. E aqui, sexualidade, o campo da sexualidade, o grande leque. Os amores, os afetos, o sexo, a sexualidade, o gênero, tudo que envolve sexualidade. Isso é inerente ao ser humano e nenhuma religião vai vencer a natureza. Então não adianta ter um dogma que proíba. De uma forma eles vão se expressar. Agora, o que está em jogo, de que maneira vai se expressar, se é de uma maneira doentia ou de uma maneira saudável, aí depende dos modos como essa instituição lida com a questão da sexualidade. Se a gente está falando de uma instituição castradora e proibitiva, ela vai criar pessoas que não vivem a sexualidade de uma forma saudável. E aí vem o predador, o abusador, o assediador. Lógico, o terreno ele está preparado para dar errado. A própria igreja produz escândalo porque tudo está preparado para dar errado. Se ela tratasse a sexualidade da forma que ela é, de uma maneira natural, e não colocasse como pecado, como grotesco, como nojento, né? Porque você teve épocas na igreja que até o casal, dentro de uma relação heterossexual, era proibido de manter relação sexual se não fosse para ter filhos. Então, você tinha até uma época que o calendário do ano religioso era cheio de dias de santos, porque no dia santo não podia ter relação sexual. Você tem uma religião que ela criou uma lógica de que o sexo, por exemplo, é sujo. Isso faz com que o adolescente que está no seminário aumente, às vezes, o desejo dele em experimentar aquilo que é proibido, que é sujo, né? E sim, respondendo a tua pergunta, dei toda essa volta para falar de como a sexualidade é vista pela igreja, mas para te dizer que é um terreno fértil. Por quê? Não pode questionar, porque a religião católica, especialmente aqui, e a gente poderia falar até de outras, trata o sexo e a sexualidade dessa maneira equivocada, e porque também, às vezes, o próprio predador encontra nesse ambiente um ambiente que vai ser fácil para encontrar presas frágeis. Por quê? Te exemplifico. Existe uma pesquisa de um sociólogo brasileiro, padre, que ele traçou o perfil do clero. Há 2 anos ele publicou essa tese. E aí ele fala que a maioria dos padres brasileiros vieram de classes pobres. São meninos, muitas das vezes, da zona rural e garotos pobres. Garotos pobres também podem ser facilmente manipulados no campo da sexualidade, porque a igreja vai dar estudo, vai dar comida e roupa lavada em troca de você se tornar padre, só que quem está com poder ali pode te manipular para obter alguma satisfação, seja sexual ou outra, com essa moeda de troca. Se você não me favorecer no que eu quero, você vai pra rua, você vai ser expulso da igreja, do seminário, vai voltar pra miséria, pra pobreza. Então, às vezes, para esse garoto, para esse rapaz, é conveniente estar numa instituição que dá status, poder financeiro, estudos, comida e roupa lavada, do que voltar pra miséria. E como ele só tem ali, às vezes, o corpo dele a oferecer, a inteligência, quem tem o poder vai procurar satisfazer seus desejos, sejam lá quais forem, manipulando essa questão também social. Então é importante entender a questão social, de classe social, entender o perfil desses rapazes que estão lá dentro da igreja, que se tornam padres, para poder entender também a questão da sexualidade. Aliás, sexualidade também se explica no campo sociológico, né? E não só biológico, enfim, né? Não só biológico e médico, mas também por um aspecto histórico-social. Então, sim, é um terreno fértil para predadores sexuais e outros, inclusive aqueles também que querem ficar ricos, enxergar na igreja uma maneira de um negócio financeiro. Eu até trago algumas partes do seu livro que você falou aí. Por exemplo, algumas coisas que você disse, como não há possibilidade da relação sexual, o celibato, e que isso traz muitos predadores. Outra coisa que você fala aí é que a homossexualidade, ela não é só o ato em si, o carinho que você tem com o outro, a afetividade que você tem, os seus desejos, a sua forma de ter uma relação. E aí eu trago uma coisa que você fala no livro, que é o uso da paternidade. E isso não acaba transferindo para um próprio incesto, trazer a palavra paternidade, trazer uma hierarquia, e logo a igreja que é a condutora de famílias. Então não estaria pervertindo até as próprias sociabilidades, ou até esse... Eu te pergunto, eu fiquei pensando nisso através do seu livro, né? Com certeza. A palavra padre significa pai, em outras palavras. O padre, ele é o pai espiritual daquela comunidade de fé. E o que eu falo no livro era muito e ainda é muito corriqueiro. Porque os seminaristas ali, jovens, adolescentes, às vezes até crianças, que ainda existem, viu, seminários que acolhem crianças até hoje em dia. No sul do Brasil tem um que está acolhendo adolescentes a partir dos 12 anos no seminário. Recentemente eles publicaram uma foto no site deles. Só não vou citar aqui para não causar qualquer problema, mas é no sul do país.
esses jovens que saem de casa muito cedo têm a referência de autoridade no padre que cuida daquele seminário. E o padre é o pai espiritual. E muitos usavam sem dizer, olha, eu sou o pai que você não teve, agora eu sou o seu pai. No dia que a gente entra no seminário, a primeira coisa que a gente escuta, agora nós somos uma família, a igreja é a sua família, esses rapazes aqui são seus irmãos, e o padre, o líder, é o seu pai, a sua mãe é a Santa Igreja. Então a igreja é a mãe, o padre é o pai e os seminaristas são todos irmãos. O que a igreja está ensinando também nesse dia, logo que você chega no seminário? Que devemos ser corporativistas. Por isso que há tanto esse protecionismo. Quando um padre é denunciado por uma má conduta, dificilmente a igreja o entrega, porque tá todo mundo ali emaranhado e todo mundo se autoprotege num grande sistema corporativista. E isso era, Júlia, incansavelmente repetido. Agora eu sou seu pai. E às vezes esse pai tirava vantagem sexual, uma total perversão da sexualidade vivida mais uma vez de uma forma não sadia. Eu trago até uma citação do livro, né, a respeito disso, que o padre Ricardo, né, que é um pseudônimo usado no livro, ele fala o seguinte: você é ensinado a negar sua vontade, a obedecer cegamente. O superior é Deus na terra para você. Sua consciência individual deve ser anulada em prol da obediência à Santa Madre Igreja. Então, a igreja, ela passa a ser personalizada como a mãe. E aí ele diz, é um processo de despersonalização, mas que no começo é aliviador, porque você tem aquele ser superior, né? Você para de ser você e vira apenas um instrumento de Deus. E aí a gente vê não só na Igreja Católica, como em várias religiões, né? Porque são pessoas que se personalizam de Deus. Então aquela pessoa passa a ser Deus e aquele sexo passa a ser sagrado. Em vários casos de escândalos sexuais envolvendo religiões, até espíritas, ultimamente também bastante em religiões de matriz africana, tem esse discurso, né, de que aquele sexo vai ser sagrado e inclusive ele vai ser um instrumento de cura. A pessoa está com algum problema e para ela poder conseguir a cura, ela precisa passar por um ritual. Inclusive, vocês devem saber, aí em Brasília, ano passado, ou retrasado, um pastor foi preso, porque os fiéis iam buscar aconselhamento espiritual na igreja e ele dizia que para poder passar pela cura, eles tinham que tomar o sêmen daqueles homens que iam na igreja buscar ajuda. Ele foi preso, foi processado, foi preso. Aí no Distrito Federal, que era usado, o sexo era manipulado como esse instrumento religioso, ele era sacralizado aí para poder chegar a essa cura. Você diz, em outros podcasts que eu já vi, que você ainda tem uma relação com a igreja, que você gosta da igreja, que tem alguns santos até de devoção que você gosta ainda. Eu te pergunto, você colocaria seu filho na catequese? Você colocaria seu filho com um padre numa confissão? Uma vez que é o momento só dos dois, sem você ter saber o que é conversado lá, etc. Não colocaria. O meu apreço pela religião católica ainda ele é totalmente estético e cultural. Porque eu falo, por mais que eu não me reivindique hoje como católico apostólico romano, eu sou ainda católico por cultura. Dificilmente quem nasce no Brasil, isso tem mudado um pouco, não é católico a não ser, nem que não que seja culturalmente. Porque o nosso modo de pensar culturalmente, ele é influenciado pela religião do colonizador, que é a religião católica. Então, por mais que eu não professe esse credo católico apostólico romano, eu sou católico por cultura, por conta dessa influência de toda a minha formação, mas a minha admiração, ela é tão somente a uma questão artístico-estética e usa alguns poucos santos que eu admiro pela vida, pela obra que ele realizou enquanto ser humano, tirando totalmente a parte divina. Por exemplo, hoje é dia de Francisco de Assis. Para mim, ele não é um santo católico, mas se é que ele existiu e fez tudo aquilo, eu acho bonita a obra de caridade que ele fez. Então, o admiro enquanto pessoa, aí tem lá a Irmã Dulce da Bahia e outros santos nesse sentido, mas não colocaria um filho ou filha para participar de nenhum dogma, muito menos o católico. Eu vejo, né, assim, lendo o livro, me parece também que existe uma naturalização dessa questão, dessa iniciação sexual dentro dessa rede predatória, né? Então, assim, como isso tá posto há bastante tempo, me parece, e essas histórias, elas discorrem, né, enfim, né, desde lá da Inquisição. Então, eu vejo, assim, que existe uma naturalização disso, dessa questão da iniciação sexual, já dentro da igreja, principalmente nessa fase
fase da adolescência ou até mesmo da pré-adolescência, né? Mas que a pessoa, quando ingressa, até por uma questão que você trouxe muito bem, da pobreza e de uma expectativa familiar também, de que existe uma ascensão a partir dessa igreja, e isso cada vez mais cria-se um véu ou até uma neblina, né? Para que isso não seja tão exposto. Então, alguém vai ocupar o lugar que talvez a família e o Estado deveriam ocupar, que é dar educação sexual para as pessoas, de uma forma natural. E aí você vai para a igreja, no caso ser um seminarista e morar lá de maneira permanente interna, quem vai te dar essa educação deturpada, às vezes é a igreja, e entregar na mão muitos desses, né, predadores sexuais, que vão da maneira errada achar que estão educando, mas na verdade não, vão estar violentando as pessoas de várias maneiras, né? Aliás, eles só obtêm isso por conta do título de padre, por conta do poder. Porque tira esse poder, tira esse título de padre e coloca como uma pessoa normal na rua, ele não teria tanto essa proteção. Até porque a gente deve levar em conta que a nossa justiça, ela foi muito tempo conivente com a Igreja Católica. Não pegava no pé da igreja. A própria mídia passou muito pano para a igreja durante muito tempo. Agora, com rede social, ninguém segura. Por que os escândalos são cada vez mais comuns? Por conta da mídia social, por conta de que as pessoas têm mais consciência do que é hoje uma relação abusiva, do que é um assédio. Não é que não havia antes. Sempre houve, em grandes números. Só que antes as pessoas não eram empoderadas para poder falar. Elas não tinham voz nem vez. E a igreja tinha, não tanto... hoje ela tem menos, mas a igreja tinha um poder do Estado, a proteção do Estado. Às vezes ela até se confundia com o próprio Estado, né? Ela tinha a proteção jurídica, a proteção da própria mídia. Então é difícil a gente combater esse sistema totalmente doentio da igreja, totalmente pervertido, totalmente fora do eixo. Por quê? Porque ele existe há muitos séculos. Ele estava alinhado a uma elite econômica, a uma questão política, né? São várias barreiras que precisam ser quebradas para conseguir hoje bater de frente com a igreja. Mesmo assim, quem ousa bater de frente ainda é caluniado, as pessoas tentam silenciar, acusar, ameaçar, porque ele é um poder que está dado. Quem quer questionar uma entidade de tanto poder assim na sociedade? Poucas pessoas. Os que ousaram fazê-lo ao longo da história não tiveram um final muito feliz. Então, fica fácil para essas pessoas continuarem trabalhando com esse tipo, entre aspas, né? Trabalhando com esse tipo de iniciação. Como você falou, parece que não. Em muitos contextos, realmente havia. E em muitos outros depoimentos que não estão no livro, mas em livros que eu li, a pessoa chegava no seminário e ela passava por esse processo. Eu indico até aqui para vocês e para quem está nos escutando, uma série da HBO sobre Maciel Maciel, o Lobo de Deus. Essa série, que está já com 5 episódios, se eu não me engano, nesse serviço de streaming, vai contar a história do padre Maciel Maciel. Esse padre fundou uma congregação no México, no século passado, um seminário com muitas vocações, muitos garotos, muitas crianças. E ele era amigo do Papa, que a gente conheceu bastante aqui, né? Um Papa polonês chamado João Paulo II. Esse padre pegava vários garotos, na série até mostra, ele ia em aldeias muito pobres. E o perfil de garotos geralmente era aquelas pessoas de famílias carentes, né? Sem muita base econômica. Ele ia atrás dessas crianças ali na zona rural. E ele arrebanhava, levava pro seminário. O que ele fazia? Ele molestava quase todos esses garotos. E aí a desculpa é que ele precisava de uma massagem, depois da massagem já evoluía para um abuso. Foi constatado há poucos anos que ele abusou mais de 70 seminaristas nessa época. E a igreja o encobriu por mais de 50 anos. Ele era amigo pessoal do Papa e nada era feito. Esse mesmo padre abusava também de mulheres que iam para a igreja, que iam em busca de confissão. Ele abusava de mulheres e, pasmem, ele as engravidava. Os filhos, ele tinha encontro com as crianças, ele abusava também dos filhos que nasciam fruto desses abusos. Então, além de abusar dos seminaristas, ele abusava de mulheres e dos próprios filhos que nasciam a partir desses abusos. Um verdadeiro predador que foi protegido a vida toda pela Igreja Católica, nunca pagou por seus crimes. Morreu com fama de santidade. A série vai mostrar, e vocês vão poder constatar, mostra vários documentos, isso aí é comprovado, não é uma história que eu acho que aconteceu. Aconteceu e a própria igreja já pediu perdão publicamente por isso, por esse caso. No enterro dele, ele foi sepultado com glórias de santidade, milhares de pessoas, centenas de padres. Ou seja,
igreja compensou ele ter levado aquela vida de predador sexual, de ter feito essa iniciação doentia com várias pessoas, homens e mulheres, crianças e adolescentes, e a igreja só passou um pano e nunca, de fato, foi atrás dessas vítimas e as ajudou, as compensou por esse mal causado por essa pessoa que era uma figura de poder dentro da hierarquia católica. Só um exemplo para confirmar a sua percepção de que isso é real mesmo, infelizmente. E mesmo nesse contexto assim tão devastador, porque isso me soa como um assassinato da alma, né? Porque a criança e o adolescente, eles não têm uma maturidade de compreensão disso. E Freud traz um termo muito apropriado que chama terror sem nome. Então depois, até no processo analítico, né, é algo que eles não sabem muito bem como explicar ou como colocar isso. Você vê alguma solução para esse contexto? É uma pergunta muito complexa, porque solução me dá a ideia de que um dia vai ser resolvido. E da forma como as coisas estão postas, várias outras estruturas precisavam ser revistas ou cair para que o modo como a Igreja Católica lida com a sexualidade dos seminaristas e padres possa mudar. Por exemplo, o celibato, abolir o celibato, ele não é a resolução de tudo, tá? As pessoas às vezes têm a tendência a achar que vai abolir o celibato, os padres vão poder casar e vai resolver. Primeiro que dificilmente a igreja vai abolir o celibato, porque a maioria dos padres é gay e o celibato é uma proteção. Então não é interessante acabar com o celibato. É bom que exista o celibato, isso eu deixo bem claro no livro. Segundo que envolve outras instâncias, como a questão do dinheiro, a questão do poder, sabe? Então mexe com questões também políticas. A sociedade em geral precisaria estar pronta para receber uma mudança na sexualidade. Por quê? Me parece que a sexualidade é uma das instâncias da vida de qualquer ser humano mais complexas para lidar. A nossa sociedade não sabe lidar com a sexualidade. Aí vamos extravasar a igreja, que é a visão do mundo católico. Vamos falar de sociedade. Você olha para a sociedade brasileira, por exemplo, o número de feminicídios. E aí você vai tentar problematizar por que existe o feminicídio. Existe uma lei, né? A gente hoje está amparado pela lei. Cada vez mais se fala sobre isso e parece que não resolve o problema. Porque a cada não sei quantas horas, não sei quantos minutos, uma mulher é vítima de abuso, uma mulher é vítima de estupro, uma criança, uma mulher é morta no Brasil. E aí, isso tudo envolve questões da sexualidade. Por que o macho, por que o homem aqui, ele não sabe, por exemplo, lidar com sua sexualidade? Porque se ele soubesse também lidar com a sua sexualidade, ele não mataria a mulher, ou não perseguiria a mulher, quando ela não quisesse mais se relacionar com ele, por exemplo, né? Então, mostra que, na verdade, no campo da sexualidade, a gente tem um grande problema não resolvido até hoje. Parece que a sociedade não sabe lidar com a sexualidade, que é um aspecto tão central da vida. E muito isso em culpa da religião que demonizou a sexualidade através dos tempos. Então, pro terreno católico poder estar pronto para existir essa mudança radical, a sociedade também vai ter que começar a mudar. Porque a igreja, ela é só um pedaço da sociedade ali dentro. Os padres também estão na sexualidade, eles não estão separados do mundo. Por mais que a igreja pretenda dizer que ela é divina e que pregar que como se eles vivessem mais ou menos no mundo à parte, a verdade é que a própria igreja influencia e também é influenciada pela sociedade. É uma troca. Eu influencio e eu sou influenciado. Há uma troca ali, né, de comunicação entre essas esferas. A igreja e os padres, eles não estão apartados, como se às vezes tem essa ideia. E aí, o que eu trago de caminho também, pra gente chegar numa possível resolução de pelo menos uma parte dessa problemática, é que esses homens da igreja passem por um processo de autocura. Não tem como eu ser instrumento de cura para as pessoas, como se pretende a religião, se nem eu ainda estou curado. A gente só dá aquilo que a gente tem. Como que a igreja vai ser instrumento de transformação na sociedade e na vida das pessoas? De um casal, como a Júlia até mencionava, que vai buscar ali orientação na igreja, como que o padre vai orientar alguém no campo da sexualidade, se nem ele tem essas referências? Se o jeito que ele vive a sexualidade é de uma maneira reprimida ou de uma maneira exagerada por conta de uma repressão que ele viveu no seminário durante toda a formação dele. Então, esses homens da igreja precisam passar primeiro por esse processo de cura. Quando eles estiverem mais saudáveis, curados, ou talvez pelo menos um pouco melhores do que estão hoje, a igreja automaticamente, entre aspas, vai começar a ter uma visão mais humana do outro, uma visão mais humana da sexualidade, mais pé no chão, né, e mais realista, porque a visão que se tem, ela é totalmente afastada da realidade. Alguém dizer que porque a pessoa fez um voto e prometeu o celibato, ou fez um voto de castidade, que ela não vai ter mais desejo, ou que ela nunca vai, por exemplo, se masturbar, ela vive num conto de fadas, porque até se ela não se masturbar,
masturbar, o corpo dela vai expelir de alguma forma pela poluição noturna, por exemplo. Então a sexualidade, ela se impõe. Nem que seja pela biologia, ela vai se impor. Então o corpo, ele vai se impor de alguma forma. E a igreja quer negar que a sexualidade, ela é inerente a todos. Não é porque uma pessoa escolheu ser padre, que ela não vai ter sexualidade, que isso vai ser anulado. Ela não vira um anjo. Ela continua sendo uma pessoa cheia de desejos. Ela pode, com muito esforço, não ter relação sexual com ninguém. Mas isso não a isenta de não ter sexualidade, não ter desejos, pensamentos e fantasias e até questões mal resolvidas. Aí a gente pode analisar nos frutos dessa repressão. E eles estão aí na mídia. A igreja produz o escândalo, porque ela reprime, porque ela não, mais uma vez eu repito aqui, ela não trata da maneira que era para tratar uma coisa que é natural, que é bela, que é bonita. E se Deus existir, ele que deve ter criado a sexualidade. E não é algo ruim. Ruim é às vezes a maneira como as pessoas vivem a sexualidade. Mas ela em si mesma não é algo ruim. Então, eu até faço essa pergunta. Estaria a própria igreja fazendo desta repressão uma saída para os predatórios, vamos dizer? Que a partir do momento em que eu faço uma repressão muito grande, eu saio de uma forma errada. E eu não considero que isso justificaria. Eu não acho que ser predatório numa situação, seja com criança, justificaria a repressão. E sim uma falta de ética sobre aquela escolha de si. Aí entra a hipocrisia que você fala tanto da igreja. E eu acho que o uso do poder também é uma forma de você não estar... Que aí que tá a bandeira da luta do direito à diversidade, ela é atrapalhada pela igreja. Ok, a gente já sabe disso. A repressão levaria ao céu. Na visão, eu não tenho. Traga seu conhecimento de teologia que eu não tenho. Mas a repressão dos desejos, os desejos continuariam existindo. Mas a repressão dele e viver mortificando isso, traria a possibilidade de céu. Aí eu te pergunto, ela mesma se produz. E o uso do poder somado torna ela quase que impossível de parar de existir. Pelo próprio processo em que ela se cria. Você tá tomando esse papel de estar à frente de uma bandeira muito difícil, tanto que você fala que recebe muitas ameaças. E aí eu trago até uma outra fala aí que você diz, só se pode falar de sexualidade aquele que se curou disso. Aí a gente poderia trazer da psicanálise Jung, que fala do arquétipo do curador ferido. Eu lembrei muito do curador ferido aqui. A gente tem um episódio disso que fala exatamente sobre isso, que é quando você vive uma dificuldade, você ultrapassa, você pode falar sobre aquilo. Não dá pra gente falar de alguma coisa que a gente não mudou, a gente não melhorou, não passou pela experiência, não estudou. Eu só, depois da minha maturidade, que eu posso falar. Eu não posso falar pra uma pessoa como ganhar dinheiro se eu não tenho dinheiro. Eu não posso falar como uma pessoa ser madura em relacionamento se eu não tenho relacionamentos maduros. Então, é preciso minimamente ter uma experiência daquilo, né? Uma vivência. Agora, o processo da igreja, desse céu, eu te questiono, não estaria aí, não na realização do desejo, mas na punição dele, fazer desta vida uma cruz, o céu? Vamos lá, certamente não é só a repressão que produz o predador, mas ela com certeza contribui, né? Porque eu penso que na verdade é multifatorial, sempre são múltiplos fatores, a existência ela é muito complexa, né? A gente não pode ser determinista de achar que uma coisa gera outra só em todos os casos, né? Cada caso é um caso, mas em geral a repressão ela contribui sim para que esses predadores possam atuar e às vezes se fazer, né? Se desde a infância essa criança e depois na adolescência esse adolescente fosse educado da maneira correta, talvez ele vivenciasse a sexualidade dele de uma forma mais sadia. Isso no geral, até para quem tá fora da igreja. Talvez os índices de gravidez na adolescência seriam menores e outras questões também, se existisse educação sexual. Mas, infelizmente, falar de educação sexual ainda é um tabu na nossa sociedade de maneira geral. Você falar que vai ter um professor de educação sexual numa escola, por exemplo, faz com que essa visão conservadora da sociedade entre em pânico moral por achar que vai ser ensinado uma prática sexual na escola. Na verdade, não é isso. Vai ensinar a pessoa a, por exemplo, cuidar da higiene, que é um aspecto importante da sexualidade. Ter cuidado com as infecções sexualmente transmissíveis. Vai ensinar sobre prevenção, sobre gravidez, menstruação. Eu sou professor, né? E chega adolescente na escola, que a adolescente ela menstrua na escola e ela nunca ouviu falar naquilo. Ela não sabe o que está acontecendo. E ela descobre ali naquele momento porque aconteceu, porque a família se recusou a falar sobre isso. E sobre o que você falou, né? De viver essa repressão vai te levar ao céu. A igreja, que falando da igreja católica, ela trabalha com essa moeda de troca. Na verdade, ela trabalha com suborno e com punição. O que é o céu se não um suborno? Se você não fizer o que eu falo, o que eu digo que está certo, você não vai ganhar o céu. A eternidade vivendo nas maravilhas, nas delícias celestes. Se você for pro contrário, fizer tudo que eu não digo pra você, você vai ser condenado ao inferno. Então, o que é o céu se não um suborno? E o que é o inferno se não uma ameaça? Se você não seguir o que eu te mando, você vai pro inferno. Se você fizer tudo que eu quero, você vai ganhar o céu. Logo, ela justifica esse
sacrifício, essa crucificação da própria sexualidade do homem como um modo de redenção para chegar ao céu. Afinal, quem é o modelo maior do cristianismo? É Jesus Cristo. Até onde se sabe, segundo o prega o cristianismo, Jesus Cristo nunca casou. Jesus Cristo era casto, não teve relações sexuais, segundo o que a religião cristã fala. Logo, ele se mortificou, fez tudo isso e está na glória com Deus Pai. Ele é Deus e é homem ao mesmo tempo, enfim. Aí é um outro debate da teologia dessas duas naturezas de Cristo. Mas o que importa é que o modelo maior do cristianismo, que é Jesus de Nazaré, foi casto. Nunca casou, nunca teve relação sexual, nunca se masturbou, com certeza, né? Nunca teve nenhum desejo sexual. Ele é o modelo dos padres. Por isso o padre não se casa. Por isso o padre deve ser casto. Porque aquele que o escolheu, era casto. Aquele que o escolheu nunca casou. Com mulher sequer com homem, jamais, né? Aí seria uma heresia pura. Então, o padre, ele tem que se assemelhar a Cristo. Se ele quer ser um representante de Cristo, ele não pode casar, ele não pode ter desejo, ele não pode se masturbar, ele não pode ter relação sexual, ele vai se assemelhar a Cristo, ele vai se mortificar, ele vai matar essa parte dele, da sexualidade. Ele vai se autopunir para ele poder depois ganhar o grande prêmio, que é o suborno do céu, que é a vida eterna, da qual ele nem certeza tem se existe. Mas ele tá vivendo, supostamente, os que vivem, né, e os que dizem viver, em função de algo que não se tem, em função de algo que nem se tem a certeza. Mas é bonito, né? Socialmente é bonito no status social. Eu dizer que eu sou um padre, que eu estou me guardando, que eu sou casado com a Santa Igreja, que eu não tenho desejos, que eu não vou ter relação sexual, que eu sou puro. Afinal, a própria igreja fez o trabalho de dizer que o sexo é sujo através dos séculos. Eu não vou me sujar, eu vou ser casto. Antigamente, para uma freira, por exemplo, entrar no convento, ela tinha que ser virgem. Tinha até um teste para saber se a moça era virgem, para poder entrar no mosteiro, justo por achar que o sexo é algo sujo. E na verdade, o que a igreja deveria ensinar é que a virtude está no meio. A virtude não está em ter uma sexualidade desenfreada, transando a todo custo, de qualquer maneira, e também não está em não viver o sexo e a sexualidade. A virtude, ela tá no equilíbrio das coisas, que é no meio. A religião tá no extremo e há quem viva no outro extremo. E às vezes o que eu falava da repressão gerar isso é que quem tá no extremo pode ir pro outro se ele não souber dosar. Por conta de ter vivido tanto tempo uma vida proibitiva, castradora, às vezes vai pro outro lado e extravasa. Então é preciso estar ali equilibrado nessa balança da vida. Eu acho que é a sabedoria da vida, né? Difícil é manter o equilíbrio das coisas em qualquer área da vida. É manter a dose certa. Na sexualidade não é diferente. São regras próprias criadas, né? Quando eu vejo essa questão, né, tão intrínseca, principalmente no catolicismo, que são regras que foram já criadas para exatamente, né, me parece, com esse propósito, né? E existe uma tendência, até que a gente chama ela de uma tendência transgeracional, que fica muito claro nessa questão predatória da igreja, que o abusado, ele se torna um abusador, né? E isso acontece em várias esferas, né, de violência. A violência, por exemplo, doméstica, ela faz com que aquela criança que vivencia aquilo se torne uma criança com uma probabilidade muito maior, né, em ser violenta. Então, aquele coroinha que foi abusado, que depois virou seminarista, ele vai se tornar um padre abusador. Então, assim, uma solução para isso, para essa quebra desse paradigma, né, ela me parece muito distante. Já quebrar esse ciclo, né, da violência. E aí eu te pergunto, fazendo uma referência, por exemplo, ao evangélico, que tem pastores que se casam. É claro que, assim, a gente tá falando de homossexualidade, mas nesse trabalho da psicanálise, retirando essa repressão daquele que tem o poder, em que ele pode ter relação e que isso é ok, isso não estaria, de uma certa forma, tirando uma das barreiras? Bom, você perguntou psicanaliticamente, então eu vou fazer uma colocação aqui primeiro. Apesar, né, quando a gente fala dessas figuras, né, seja o pastor, seja o pai de santo do terreiro, o próprio padre, né, elas são figuras de poder. Então, o poder é algo muito inebriante para a questão do ser humano, né? E o sexo, e não é só aqui em termos de Brasil, do Ocidente, né, mas a gente vê isso em várias esferas. Ele é uma questão também de poder. É uma questão, às vezes, tanto que, assim, não foi à toa que Freud foi estudar essa questão da libido, para entender qual é esse processamento. Então, apesar de biologicamente ser algo natural e da questão humana e até animal, né, pra gente tem uma outra conotação. Então, eu percebo que a questão não está em casar ou não casar, em fazer sexo ou não fazer sexo, mas sim no poder.
essa questão do poder é tão verdade que muito se fala que para punir abusadores, estupradores na sociedade, a castração resolveria. E o abuso, o estupro, ele não é uma questão às vezes de penetração. Ele é antes de tudo uma questão de poder. Há quem abusa, quem estupre até com outros objetos. Não precisa ser com um pênis, por exemplo. Então tirar o pênis do abusador não faz com que ele se torne um não abusador, que ele pode encontrar outras maneiras de abusar, inclusive. Porque o estupro, o abuso é primeiro uma questão de poder, de mostrar quem manda, quem tá aqui no comando. É primeiro isso. Aí depois ele tem suas formas de se expressar, seja pela penetração, por outra maneira, por outros tipos de abuso. Mas ele é primeiro um abuso de poder. É um abuso pra mostrar quem tem poder. Ele vai ser sempre uma questão de poder. Então super concordo com essa visão, porque passa sempre por essa questão de poder. E aí na igreja evangélica, primeiro porque o líder ele vai estar nessa posição. E segundo porque envolve também outros aspectos da sexualidade. Direto eu vejo o pastor que é casado, aí sai o escândalo, que o pastor começou a sair com uma irmã da igreja, e aí todo mundo ficou sabendo, e teve denúncia, foi um escândalo. Porque aí envolve outras esferas da sexualidade. Pode ter a questão da monogamia, pode estar em jogo, que é um debate atual também, e recente, que ninguém falava, né? A gente herdou a questão da monogamia também, de certa forma, do cristianismo católico, que foi trazido com o colonizador. Mas até que ponto a gente pode afirmar que a monogamia ou a não monogamia é natural ou não é natural? É um debate ainda muito recente na nossa sociedade brasileira. Envolve outras questões, porque às vezes o pastor, ele tem a esposa dele ali, ele tem que manter aquela pose do homem monogâmico, casado, família tradicional brasileira, mas ele tem sim um desejo pela irmãzinha que tá ali ajudando ele todo dia na igreja, e acaba às vezes cometendo adultério, o que é até engraçado, né? Que às vezes os baluartes do conservadorismo, né, essa parte das formas de relação amorosa, às vezes já tá no terceiro, quarto casamento, adulterou, tem a esposa, tem a amante. Eu não estou fazendo juízo de valor sobre quantos relacionamentos a pessoa deve ter ou não ter. Eu estou falando enquanto a religião cristã prega como um valor que a pessoa se case com uma pessoa e que morra com aquela pessoa o resto da vida. O que Deus uniu, o homem não pode separar, e vão se tornar uma única carne. E a mulher vai ser submissa e uma propriedade daquele homem pro resto da vida. Que vida de cão, né? Mas enfim. E que se alguma coisa acontecer de errado, ela não pode, ela tem que aceitar, ela não pode separar. Isso não sou eu que digo, é o cristianismo. O que eu estou mostrando são as incoerências, as hipocrisias geradas por essa falácia do cristianismo acerca da sexualidade humana. Trazendo pros padres, como que homens que não, supostamente, tá? Não transam, não têm um relacionamento, não têm desejos, não se masturbam, vão aconselhar alguém, um casal na igreja sobre sexualidade. Não faz muito sentido, né? Daí você já tira que não tem lógica. Se alguém tá com problema na sexualidade, no relacionamento, procure uma psicanalista, um psicólogo, um sexólogo, que seja, não um líder religioso, porque ele não tem gabarito para tal. E aí eu te pergunto, você que foi ex-seminarista, não tem conteúdo nenhum sobre família? Uma vez que eles são o aconselhamento familiar, qual seria o conteúdo? Fiquei curiosa nisso. E outra pergunta também, padres fazem terapia? Poderiam fazer, porque eles convivem normalmente. Eles vão pra carnaval, né? Vamos considerar assim, eles passam, eles deveriam então se autoconhecer ou se trabalhar. Poderia. Isso faz parte em algum momento do conteúdo programático? Por exemplo, tal qual você faz jornalismo e você sabe que tem que estudar ética, tem que estudar várias coisas para ser jornalista, para soltar uma matéria o mais imparcial possível, né? Sabendo, né, de todos os contextos disso. A minha pergunta é a mesma, uma vez que eu vou aconselhar, há algum conteúdo programático disso? Então, fazendo um adendo, né? Talvez não, porque eles já falam em nome de Deus. Então não é o padre que tá ali, é Deus. Várias respostas para a pergunta e para o comentário da Ana. Primeiro que no tempo que eu fiquei no seminário eu não tive nenhuma formação sobre família, tá bom? Mas alguns seminários têm. Então depende da diretiva daquele seminário. A depender da congregação, da diocese do formador, pode ser que tenha uma formação nesse sentido e pode ser que não. Nos que eu fiquei, passei, não teve, isso não era prioridade de forma alguma. Segundo, sobre o que ela comentou, a ciência para a igreja, ela é um dom dado por Deus. Quando surgiu esse debate, ciência versus religião, a saída da religião foi, mas é até Deus que põe a ciência na cabeça do homem. Ele é o doador de todos os dons, então a ciência provém de Deus. Então para que eu vou, por exemplo, estudar psicologia? Tem alguns padres, inclusive, que estudam, mas isso aí é muito pessoal. Alguns fazem terapia, mas não era uma regra. Eu nunca tive terapia durante o tempo que eu fiquei no seminário, foi muito tempo, inclusive, mas em alguns momentos eles levavam uma psicóloga totalmente favorável à igreja, lógico, pra falar. Mas a pessoa tá falando em nome de uma suposta psicologia que eles falam psicologia cristã, que eles difundem por aí que existe uma psicologia cristã, que, lógico, é totalmente alinhada ao que a igreja prega. Não pode ter uma independência.
pode ter ser livre, porque senão em algum momento vai bater de frente com os dogmas. Não tem como. É o que a igreja encontra como saída para o que a Ana Paula falou. Se eu represento Deus, e Deus ele é o doador de toda a ciência, de todos os dons, eu não preciso de mais nada. O padre, quando ele é ordenado, ele é ungido com óleo. Esse óleo, ele é sagrado. Ele é passado na cabeça, nas mãos do padre. Desculpa, o bispo, quando vai ser ungido, é na cabeça. O padre é nas mãos. A mão do padre ela é ungida, por isso que as pessoas beijam a mão do padre. Ela é ungida com óleo, conforme as tradições antigas lá do Israel antigo, judaicas. O padre também é ungido, porque ele é Deus na terra, ele é Jesus na terra. Logo, ele é o dono também de toda a ciência. O Espírito Santo fala através dele. Então é grave. Ele vai precisar de quê? De um psicólogo, de um psicanalista. Ele é o padre, né? Até em muitas cidades do Nordeste brasileiro, o padre ele era e é ainda uma verdadeira figura de autoridade. Fica ali do lado do prefeito. Gente, ó, psicologia cristã, ela é proibida, tá? Inclusive, o CRP tá aí, tudo. Se vocês virem isso, assim, em algum lugar, denunciem. Você viu, né? No livro, falo bastante sobre isso lá, da psicóloga freira no seminário. Em como isso era manipulado, de certa forma, a defender os interesses da instituição, e não da psicologia. E aí você fala no livro, vou trazer um pedaço que você fala exatamente como uma tentativa de cura gay, que te deram até comprimidos. Eu tô trazendo um pouco do seu relato. Sem prescrição. Sem prescrição médica, né? Que aí quem faz não é um psicólogo. A gente tem aqui a Ana Paula também, que é psicanalista e também tá estudando psicologia. E então a gente sabe que isso quem dá é um médico. É um médico formado que é da área de psiquiatria e que muitas vezes é indicado por um psicólogo a ver, né, a necessidade para a qualidade de vida da pessoa, para os problemas que ela tenha. Mas é só pra gente trazer essa informação. Eu acho interessante também, se a gente puder falar, eu já ouvi também que na Igreja Católica há uma busca de que a pessoa que tem dentro de si um homossexualismo, ou que tem esse desejo por homens, eles não chamam de homossexual, eles chamam de AMS, atração pelo mesmo sexo. Não sei se você já ouviu falar disso. Eu queria entender um pouco isso. Aí eles falam, porque a gente não está estereotipando, criando uma separada, a pessoa só que tem um desejo. Estaria tentando minimizar, aí, sugerindo, inclusive, até que a pessoa, ou ela vá pro celibato, ou ela case, né? E aí, assim, nesse contexto, é como você disse, tal qual uma repressão. Uma hora isso sai, né? Estaria a igreja atrapalhando a formação das novas famílias. Nesse processo que eu tô tentando trazer essa interdependência do quanto a igreja faz parte da sociedade, quanto a sociedade bebe disso, né? A gente falou aí de um padre que fala sobre aconselhamento familiar. Se ele tiver os sacramentos aí eu não sei quais são todos os sacramentos para ser padre ou para estar lá, para confessar, para estar em graça, né? Seja para entrar no céu, seja para falar com alguém, né? Traz um pouco sobre isso, seriam indicações. E aí a pessoa que faz psicologia teria uma psicologia cristã que é proibido, mas estaria indo para essa vertente. Não estaria piorando ainda mais a sociedade, não estaria fora a hipocrisia, né? Mas os próprios ensinamentos. Só fazendo um adendo, né? Mas essa é uma questão de poder, assim, também, né? A gente volta para esse ciclo. Inclusive, existem dados hoje, né, de que não só a Igreja Católica, mas a questão principalmente das igrejas ligadas, né, cristãs evangélicas, né, em que elas hoje pagam, né? A gente já vê isso acontecer, por exemplo, no crime, que o próprio crime pagam pessoas para serem advogados. E hoje a gente vê esse movimento, principalmente dentro da universidade, e para mim é muito assustador até, de que pessoas que entram para fazer o curso de psicologia, existem dados isso, houve um crescimento no curso de psicologia, principalmente, financiado por essas igrejas. Então, eu já cheguei a fazer um semestre de psicologia, só dando meu depoimento, e na minha sala tinham várias pessoas que eram de igrejas, que estavam lá, isso é real mesmo. Cerca, assim, de 8 pessoas na sala, que eram de grupos cristãos, que estavam ali para se formar em psicologia, para trabalhar dentro da igreja e ajudar a curar pessoas, mas sempre nessa tentativa de pescar as pessoas para aquela religião, A ou B, para converter as pessoas, e não para uma terapia totalmente independente científica. E aí, sabe aquele ditado, se eu não posso com o inimigo, eu me junto a ele? A psicologia veio para atrapalhar, a psicanálise veio para atrapalhar os caminhos das religiões, então vamos, de certa forma, distorcer essas teorias? É tanto que o exemplo que eu conto no livro, ela era uma irmã que morava com a gente. A faculdade dela foi paga pela igreja, para depois ela atender os próprios seminaristas, entendeu? O interesse da igreja era usar alguns instrumentos da psicologia para nos manter mais controlados. É manipular a ciência de forma que a ciência dê mais poder à própria religião. Então a própria ciência, aqui a gente falando de psicologia e de psicanálise, elas podem ser, de certa forma,
sequestradas para atender interesses escusos que não sejam aquele para os quais ela surgiu e para os quais ela deveria trabalhar. Infelizmente, isso eu vi ocorrer e é real. E quando a gente fala de termos, você falou até do AMS, os termos eles são muito importantes. Porque trazendo para o nosso recorte, que é a homossexualidade, se eu falo como a igreja ao longo da história se referiu à homossexualidade como comportamento, e aí fazendo um paralelo com a psicologia, um comportamento eu posso trabalhar para que o comportamento possa ser revertido. Falar que é um comportamento e colocar nos documentos da igreja que é comportamental e que é tão somente um desejo da esfera sexual, a igreja ganha o gabarito de dizer que através dessa suposta psicologia cristã, eu posso reverter algo que é tão somente comportamental e que está na esfera do desejo sexual. Por isso que eu fiz questão de deixar claro e repetir no livro incansavelmente em vários trechos que a homossexualidade ela não é tão somente o desejo ou um comportamento que eu posso alterar. Por exemplo, eu fiquei tempos no seminário, pouco, em que eu fazia sacrifícios para não me relacionar com ninguém sexualmente e amorosamente. Isso não me fez não ser homossexual. Quando eu era criança, eu já sabia que eu não era como a maioria das crianças lá no prezinho, eu já percebia, depois no fundamental, na escola ali no fundamental 1, eu via que meus interesses eram outros e eu não tinha tido nenhuma relação sexual na vida. Eu não tinha passado pela experiência do sexo, mas eu já sabia que eu não me enquadrava naquele padrão heteronormativo. Por exemplo, o sexo, ele é um dos itens da experiência da sexualidade humana, mas ele não é o definidor de ser heterossexual, porque senão eu posso conhecer uma mulher que nunca casou, por exemplo, e que não está transando, e posso dizer, agora ela não é hétero mais porque ela não tá transando. O que define uma mulher heterossexual é ela ter relação sexual com um homem? Não. O que a define ser heterossexual é porque tudo aquilo que compõe a atração sexual, que é o desejo, a atração romântica, a atração estética e também a atração sexual, estão direcionadas para um homem, por exemplo, no caso de uma relação hétero. Por isso que dizer que é comportamental é uma estratégia da religião de definir esses termos, AMS ou comportamental, que é para facilitar esse caminho de que teria uma suposta cura. Porque se eu digo que é só sexual, eu poderia fazer um tratamento hormonal ou com remédios que bloqueiem a libido e a pessoa estaria curada, mas e a mente, o desejo, e os afetos, e o modo como ela enxerga o mundo? E eu até faço questão de dizer que até o modo de socialização do gay, ele é diferente do modo de socializar de um hétero, por exemplo. Os nossos interesses enquanto comunidade gay, por exemplo, eles são diferentes. Os nossos assuntos são diferentes, né? Eu vou direto em barbearia, eu sempre lembro disso, que geralmente a barbearia ela é um ambiente muito, assim, heterossexual, né? Em que tá cheio de caras que às vezes não estão lá nem pra cortar o cabelo, às vezes vão lá pra conversar, e a gente fica lá horas esperando pra ser atendido. A gente escuta as conversas, a gente percebe o modo como eles socializam. E os temas se resumem a falar de mulher e de futebol. Em geral é isso, mulher e futebol. Quer saber como um homem hétero socializa, vai numa barbearia e fica lá 3 horas esperando pra ser atendido. Você pode ir em várias regiões do Brasil que eu já fui cortar o cabelo e os assuntos eles não variam muito, eles são muito fixados, né? E no ambiente gay, por exemplo, a gente tem outros interesses no geral. Não todos os gays, mas muitos homens gays, por exemplo, eles criam um mecanismo de compensação social. Eles já nasceram em famílias homofóbicas e aí às vezes eles precisam fazer um meia-culpa social de dizer: eu sou gay, mas me perdoa, olha como eu sou um bom trabalhador, olha como eu estudo muito, olha como eu sou bonito, como eu cuido da minha estética, olha como eu sou um rato de academia, olha como eu posso financeiramente. Existe pesquisa para isso. Um dos públicos que mais viajam, por exemplo, que mais tem poder de realizar viagens, que influenciam nessa questão econômica e turística, é o público gay, por exemplo. Que é uma maneira que os gays encontraram de se compensar socialmente. E a psicologia, de novo, pode responder o porquê disso, né? Então, ser gay está muito além de ser um AMS, um homem que se relaciona com outro homem, ou de ser uma questão meramente comportamental ou do campo do sexo. Senão estaria facilmente ser resolvido, mas não é para ser resolvido mesmo. As pessoas têm que ser aceitas e respeitadas do jeito que elas são. Simples assim, o mundo é um lugar diverso. Quem não está preparado para isso não está preparado para o mundo. O mundo ele não é um lugar das caixinhas. Quiseram fazer-nos crer que era. O mundo ele é um lugar de diversidade. A gente não é igual a ninguém. Todo mundo é único. Então, o mundo é dos diferentes. E essa tentativa, né, é muito mais de um terror daquele que não se conhece, né? Porque aquele que não se conhece, ele vive dentro dessa questão obscura, né? Então eu preciso te colocar numa caixinha, já que eu não me conheço, porque você
você, como eu não consigo te definir dentro daquilo que eu acho que seja certo, né, é algo aterrorizante pra mim, é perigoso. Que tá dentro do meu universo de possíveis, né? A homofobia, todas essas fobias, elas surgem do desconhecimento, do medo, da ignorância. A raiz do preconceito é a ignorância, não conhecer, ter esses conceitos prévios em falsas certezas, né? E aqui uma ideia da gente exatamente de trazer lucidez a essas situações para que as pessoas possam escolher. Porque eu acho que uma vez que você tem seminaristas, coroinhas, pessoas que estão ali numa busca da beleza da igreja, como foi o seu caso, você mesmo fala isso, você se viu diferente, mas você buscou pela vocação. Você falou, não foi porque você já se via assim, ali você encontrou um caminho de poder. Tanto é que você buscou e você está trabalhando essa sua própria essência, e isso tem sido uma cura, que é se revelar e estar fazendo o livro e estar divulgando ele, que é o nosso papel aqui. Não é nem uma pergunta, essa é uma constatação. A igreja atrapalha a experiência desses meninos que poderiam estar buscando talvez só a espiritualidade, um propósito de vida, e não necessariamente viver os abusos e viver toda essa experiência difícil que eles viveram. Talvez porque veja ali uma fuga. O mundo hoje, cada vez aceitando a diversidade, não estaria contribuindo para essas pessoas não buscarem essa vocação do propósito. Por isso que os seminários estão vazios. Hoje em dia a igreja vive uma crise de vocações. O número de padres tem diminuído, porque as pessoas, muitas não estão precisando mais dessas estruturas de poder. Mas por que a igreja faz isso, Júlia? Tira da igreja toda a coação. Tire da igreja todo esse poder de influência. Tire da igreja o controle da sexualidade. Quem controla a tua sexualidade te controla por inteiro. Ao passo que você tira esse poder dessas instituições, não sobra mais nada para elas poderem controlar. A igreja só é enquanto uma estrutura de poder que exerce coerção, exerce esse tipo de medo sobre as pessoas, esses discursos de medo. Se você tirar esses discursos, não sobra mais religião. A religião, principalmente aqui a cristã, não sobrevive, porque ela precisa do pavor, do pânico moral para poder ser. Tire o pânico moral, ela deixa de ser, porque aí ela perde o sentido, enquanto uma estrutura de poder que oprime as pessoas, através da ideia de pecado, de diabo, de inferno, de medo. O que é diabo? Quem não vai ter medo, a pessoa escuta desde criança, que se ela não fizer o que está mandando, ela vai ficar sendo queimada pela eternidade com um bicho feio espetando ela, que ela vai pro inferno que é eterno, que não tem saída, que fazer uma coisinha A ou B, que se masturbar, por exemplo, é um pecado mortal. A própria igreja fala o que é pecado. Olha que malicioso. A própria igreja fala o que é errado, e é ela depois que tem o poder de te perdoar, de você tem que ir lá confessar, como se estivesse confessando um crime. Olha como isso é pernicioso e como a religião controla esses corpos, porque você vai lá, confessa como se fosse um crime, como se fosse um tribunal, e é a própria religião que te falou o que é certo e o que é errado, que pode ou não te perdoar do seu crime, do seu pecado. É a própria religião que pode te absolver daquilo. Logo, é ela quem dita as regras. Quem pode te perdoar ou não. É ela quem se mantém no poder. São regras que beneficiam somente um lugar, né? Então, acho que essa é uma discussão muito válida, né? São regras que são criadas para beneficiar um único local. E é justamente isso que faz essa manutenção de poder. Eu queria só fazer um adendo antes de passar a palavra para a Júlia sobre essa questão da vocação e como isso é utilizado até também como uma questão dessas regras, né? A vocação, ela é uma palavra que ela vem, né? Quando a gente pensa em significados e significantes, né? Ela vem de chamado, né? Então é um chamado, é algo de uma pulsão de vida, é algo do desejo. E essas crianças, como elas vão para a igreja e para os seminários, né? Enfim, numa idade muito tenra, então a gente não pode dizer que eles foram vocacionados para isso, né? Eles simplesmente não tiveram escolhas. E quando a gente pensa numa sociedade pobre, né, de necessidades básicas, né, a gente fala aqui de um privilégio muito grande, né, mas quando a gente olha a pobreza extrema e aí vê a igreja como uma única solução e que chega lá é uma questão abusadora, criminosa, né, acho que às vezes a gente precisa dar nome a essas questões de uma forma mais veemente. Não é que aquela criança foi vocacionada para estar ali, ela simplesmente não teve outra opção e não tem outra opção depois que o
o ato em si, seja ele um abuso psicológico, né? Porque a gente tá falando aqui de abuso sexual, mas o que vem antes disso? É um abuso psicológico, muitas vezes é um abuso físico. E aí, quando a gente fala assim, mas ela foi vocacionada para aquilo, me parece que é um pouco permissivo. Então, eu queria fazer esse adendo. Eu queria só trazer, quando você fala dessa questão da vocação, trazendo o jovem, e você fala do abuso, e quando você fala do abuso sexual, eu queria que você explicasse um pouco o que é abuso espiritual. Eu fiquei com essa dúvida lá no início do nosso podcast, e eu acho interessante também uma hora a Ana Paula nos explicar também essa questão da sexualidade como pulsão. A sexualidade vistas como vida, como pulsão de vida ou pulsão de morte, quando é desejo, quando não é desejo. Eu acho que o que seria a culpa quando eu não tenho o desejo que deveria ter, né? Eu acho que vale a gente ter essa explicação. Então eu queria um pouquinho que você falasse, Brendo, para me explicar o que seria abuso espiritual, o que seria tudo isso, e também da Ana Paula para explicar com esse olhar da psicanálise. O abuso espiritual, a gente pode enxergar ele como algo que antecede o abuso sexual, no caso aqui da nossa discussão, mas ele vai muito além, por exemplo, de algo que vai depois culminar num abuso sexual, porque ele pode não culminar também num abuso sexual. O abuso espiritual, por exemplo, é o líder religioso de qualquer religião, e aqui a gente expande, não é só no catolicismo, que usa a religião, aquele instrumento de poder que ele tem, que é a religião, para manipular as pessoas, para obter algum benefício próprio, para enriquecimento ilícito, que aí entra também o abuso financeiro, alinhado ao abuso espiritual. Então o abuso espiritual é usar da religião, desse poder que emana da espiritualidade, para manipular as pessoas das mais diversas formas, para obter vantagem, usando ali o pano de fundo líder espiritual para conseguir isso. Aí pode ser protestante, espírita, de qualquer religião. Foi nesse sentido que eu comentei. Perfeito, obrigada, Brendo. E Ana Paula, se puder explicar pra gente, como diz o Brendo, né, que a sexualidade faz parte da nossa natureza, a sexualidade faz parte do ser humano, a igreja faz isso como uma repressão, uma vez que faz parte dos seus dogmas, das suas regras, e o quanto que isso seria parte do ser humano no olhar da psicanálise, né? Então a gente traz, né, Freud foi um grande percursor, né, dessa questão, desse estudo, dessa questão libidinal, né, e assim, o Brendo colocou muito bem, né, até psicanaliticamente falando, sobre o que é sexualidade, o que é um ato sexual em si, são coisas separadas. A sexualidade, ela é algo inerente ao ser humano enquanto raça animal, né? Então, a gente tem algo dentro de nós, né, que precisa o quê? Perpetuar a espécie. Então, é algo que a gente, como seres pensantes, né, a gente coloca que é algo do desejo, mas é um desejo que está implicitamente ligado com a questão biológica. Então, você simplesmente dizer assim, eu consigo não fazer isso ou não pensar isso, né, é novamente uma ferramenta de manipulação religiosa, né, em querer igualar isso a algo que não é humano, né? Então, quando a gente pensa nisso, assim, o que existe algo, né? Eu fico às vezes fazendo uma análise aqui, pensando assim, quem pensou a igreja, né? Aí eu fico pensando na pessoa lá, vou fazer aqui uma regra, né? Então eu vou fazer assim, eu vou pegar algo que é impossível, porque de fato é impossível que um ser que tá dentro das questões normais de padrão, né? Consideradas normais dentro dos padrões, não ter um impulso, né? E não ter, aí que é o que Freud chama de pulsão sexual, porque a sexualidade acontece antes dela ser o tabu que a gente tem, que o tabu não é nem tanto da sexualidade, mas do sexo em si. Então a criança, quando ela mama e quando ela é tocada, o próprio bebê, né, ele mama, ele é tocado, existe uma questão prazerosa ali, né, e essa questão prazerosa, depois, dentro de um crescimento saudável, ele também faz parte da sexualidade, daquela experiência sensorial daquela criança ali. Então, sim, sexo e o desejo por ele é da pulsão de vida. E quando eu mato isso, e eu gosto muito de uma expressão que existe morte em vida. Então, quando eu mato isso, ou tento sublimar isso, que é exterminar de alguma maneira, eu também mato aquele ser humano. Ele deixa de existir enquanto vida, enquanto pulsão de vida.
Brendo, eu queria que você falasse um pouquinho também, assim, pra gente, né, ir fechando. Você fala muito também dos gays enrustidos dentro da igreja e que muitas vezes eles são homofóbicos. Como pode a própria pessoa negar? Já sabemos, já entendemos o poder, já entendemos a repressão e como isso sai, o poder e um caminho. Eu até queria fazer uma referência, em alguns momentos, isso veio na minha cabeça durante o nosso podcast, que é, assim como a igreja, eu acho que o exército também seria um caminho dessa pobreza. Então, eu trago um outro ambiente, não tenho conhecimento sobre, estou falando porque me lembrou aqui. Então, assim, se alguém tiver alguma fala sobre isso, vale. Mas é também a hierarquia, né? Mas não há repressão. Há só a junção em prol de um objetivo que é a pátria. Então, fica aqui uma dúvida. Mas eu queria também que você nos explicasse como pode, no seu livro, você deixar isso tão claro. E aí, você que está nessa experiência como ex-seminarista, tudo. E também uma mensagem que você queria. O que você quis, além da sua própria cura, porque é natural a gente falar da gente mesmo. O seu é autobiográfico no primeiro, depois traz estudos e traz relatórios, assim, depoimentos. Então, é 1/3 do livro a sua experiência. E logo, então, o que você busca com essa mensagem desse livro? E a repercussão também, de como é que tá isso tudo na sua vida hoje, como é que tá a repercussão, olhando pro seu olhar já de jornalista, já de comunicador também. Só lembrando que o Exército, sim, é uma grande fábrica também dessa questão do poder, né, e principalmente por conta dessa questão hierárquica, mas com um adendo. O Exército, ele é a partir dos 18 anos. Então, existe uma formação prévia até se chegar até lá. É muito diferente do seminário. E o seminário tem a proteção de ser do âmbito religioso, né, também. Inclusive, teve um caso na mídia, um tempo atrás, de 2 militares que se envolviam. Teve uma grande polêmica por conta disso, não sei se vocês acompanharam. Escreveram até um livro sobre, já tem um tempo, né? Sobre a homofobia internalizada que se expressava ali no seminário, nos nossos cotidianos. Ela tem raiz nesse auto-ódio. Porque se a igreja fala que a sua existência é errada, se você existir, que aqui eu tô partindo da existência mesmo, não é só de um sentimento, de um desejo. Mas se a tua existência é um erro e você tá ali a todo tempo tentando se conformar, mas você sempre cai, isso faz com que você passe a ter raiva de si mesmo. Passe a ter raiva do que você sente. Ter raiva do que você sente, ter raiva do seu desejo, ter raiva por tudo isso faz com que você crie um auto-ódio. E o auto-ódio, ele é uma força que uma hora ele explode e ele emana pro mundo. Por isso que os sermões mais inflamados no campo da moralidade sexual, principalmente, pode desconfiar que aquela pessoa com um discurso muito inflamado no campo da moralidade sexual, ela tem algo mal resolvido no campo da moralidade sexual. Isso nunca falha. Os padres que eu via com o discurso mais inflamado, anti-gay, não sei o que, era o padre que horas depois, às vezes, estava indo caçar. Teve um padre que me levou para uma boate uma vez, na época do seminário, uma boate gay, e esse mesmo padre fazia missa de cura e libertação, que é uma missa mais carismática, que parece um culto neoprotestante, e ele tinha um discurso moralista, anti-gay, e vivia, assim, a sexualidade no off, de uma maneira bem exagerada. Ia pra boate, ficava no dark room, ele encontrava garotos vendendo coisas no centro da cidade, isso era lá em Vitória, no Espírito Santo. Ele dava ideia nos garotos, comprava os garotos pra depois ir no motel. A mesma pessoa que tinha um discurso super moralista, tinha uma vida sexual totalmente ativa. Mas por quê? Porque pra ele, por mais que ele tivesse essa vida sexual ativa, muitas das vezes ele se autopunia. Ele vivia aquele momento exagerado, aquela pulsão de uma maneira exagerada, e depois ele ele encontrava uma maneira de se autopunir, exagerando no modo como ele vivenciava a religião, de uma maneira fanática dentro da renovação carismática, que era o contexto dele. Eu entrevistei um padre pro livro, tradicionalista, que é um padre que celebra a missa em latim. E esse padre me contava outro dia que ele estava querendo experimentar novas sensações, buscando drogas vindas da Europa para ele poder ter relações sexuais sob efeito de drogas ilícitas, chemsex, sexo químico, porque ele queria viver novas experiências. E é o mesmo padre que celebra ainda, né, missa em latim, e tem um discurso totalmente anti-gay, anti-LGBT. Então eu sei que é assustador, mas isso não é uma regra, mas tem muitos gays que são eles que reproduzem o discurso da homofobia por conta desse auto-ódio gerado por essa vivência da religião. Repercussão do livro. Em geral, eu gostei muito porque muitos padres entraram em contato comigo de uma maneira positiva.
positiva, mais positiva que negativa. Então eu tive muito feedback positivo por parte dos membros da igreja que não aguentam mais viver uma vida de performance. Também teve o lado negativo, muitos ataques, ameaças, inclusive de morte, boletins de ocorrência, processos, já fui processado também por conta do livro. Então tem os dois lados. Como dizem, você mexeu no vespeiro. E eu já estava a me preparar de que eu mexeria em estruturas, e estruturas, elas gostam de se manter intactas. Quem ousa mexer vai sofrer algum tipo de ataque, sim. Mas eu acho que o papel social dessa escrita está para além de mim, da minha pessoa. Eu fui só aí, digamos, um instrumento ousado. Mas esse debate, ele está para se expandir para além de mim, porque o que eu quero falar não é só de que existe um padre gay. Isso é só um ponto de partida. Eu quero que as pessoas tenham educação sexual de qualidade na sociedade, na escola, em geral. Eu quero que as pessoas não tratem mais a sexualidade humana como um bicho de 7 cabeças, mas como uma parte que pode ser vivenciada de uma maneira sadia. Aí, para além da orientação sexual de ser gay, hétero ou bi. Não, mas a sexualidade no geral. E eu encontrei essa maneira de mostrar a hipocrisia dos membros, dos homens da igreja, como um ponto de partida para trabalhar a sexualidade, porque eu fiz uma pós-graduação, uma especialização em sexualidade humana, e eu sempre tive interesse nesse tema por conta da experiência negativa que eu tive no seminário no campo da sexualidade. Eu fui fazer essa pós-lato sensu, e aí eu pensei, eu tenho que contribuir de alguma forma. A escrita, ela é algo que está para além de você. Você vai passar desse mundo, a sua escrita vai permanecer, e ela pode influenciar outras pessoas a escreverem, a debaterem, a fazer o que nós estamos fazendo aqui. Só pelo fato de a gente estar aqui hoje, tendo esse debate, já significa que de algum modo a minha escrita, ela teve um efeito, fez com que as pessoas debatessem sobre o tema da sexualidade, e que se expanda para além de mim, para além desse tema de padres gays ou não gays, que se expanda, que as pessoas falem cada vez mais daquilo que lhes é próprio, da sexualidade, que elas parem de colocar isso para debaixo do tapete. Que é importante falar das coisas. Não falar das coisas produz neuróticos, talvez, produz pessoas doentes. E falar das coisas faz com que a gente se torne pessoas mais sadias. É importante colocar para fora. E que proteja as nossas crianças, porque uma vez que você também tem um trabalho aí, né, de igreja junto com crianças, que proteja nossas crianças, né? Se fale, exatamente. Não falar faz com que o abusador tenha um terreno cada vez mais fértil. Falar, inclusive para as crianças, que um toque, uma parte não correta é um abuso, é um assédio. Educar essas crianças desde a mais tenra idade para esse tipo de abuso que começam às vezes pelo toque, é dar educação sexual para as crianças também. As crianças também têm sexualidade, tá? Às vezes, por mais que a sociedade conservadora entre em pânico quando se fala nisso, as crianças também têm sexualidade lá. Até a Ana estava falando, né, da fase oral, tudo. Tem sexualidade. Eu acho que um outro ponto muito importante é que a gente exige, e é um ponto posto para uma sociedade, enfim, de uma certa hipocrisia, é que existe uma proteção sexual ligada às meninas, essa questão predatória e as meninas. E a gente esquece um pouco que isso também acontece com os meninos, né? Então, é estar vigilante aos nossos meninos também, né? Com quem que eles estão se relacionando, como que é esse tipo de relação e tudo, porque essa figura do patriarcado machista, ela também traz essa neblina para esse olhar, dessa fragilidade desse menino. Muito bom ponto você ter falado, Ana. Eu te agradeço também, Brendo, pelo seu tempo num sábado, e o quanto foi interessante você perceber que, assim, o fechamento da sua percepção sobre a sua mensagem, sobre o que você deseja do livro, que é levar orientação, é magnífica. Assim, você tá sendo um ponto exatamente. Você trabalhou vamos dizer assim, um arquétipo, vamos dizer, você trabalhou uma hierarquia, você trabalhou uma instituição tão milenar, né, como a gente diz, e ao mesmo tempo você mostrou essas sombras, é porque você deseja a claridade sobre isso, né? Fica aí só o meu fechamento sobre o que você disse, que é muito bonito. E aí eu peço aí, Ana, pra vocês darem fechamento pro nosso cappuccino. Eu agradeço cada um de vocês que ouviu, e eu queria também trazer não sei se você já ouviu essa série, Brendo, chamada Exame de Consciência, do Netflix, que fala exatamente sobre pedofilia dentro da Igreja Católica. Fica aqui como dica, além da sua que você falou do HBO também, se você tiver algum livro também de sugestão, porque a gente deixa aqui pro shot de sexta, e aí eu vou fechando e quero agradecer cada um de vocês. Bom, pra mim foi uma honra, né, mas eu queria deixar muito claro que eu sou o chocolate desse cappuccino. Então o café é você, tá, Brendo? Eu sou então o leite desse café do cappuccino. Tem pitadas de canela aqui também, tá? Nesse cappuccino. Muito obrigado, primeiramente, Júlia, pelo convite. Muito obrigado, Ana Paula, pela participação e riquíssimas contribuições ao debate, que é cada vez mais necessário. É um debate que a sociedade
sociedade passou séculos colocando para debaixo do tapete, mas que é cada vez mais necessário falar de sexualidade e, por que não, falar da sexualidade dos homens da igreja, que são os homens que ditam os comportamentos da nossa sociedade, e é justamente os homens sobre os quais quase não se fala de suas sexualidades. Então vamos sim falar da sexualidade dos homens e falar da sexualidade dos homens da igreja. Então muito obrigado pela oportunidade, por esse espaço. Desejo sucesso aí ao trabalho de vocês, muito sucesso ao podcast, a todas as empreitadas de vocês. Agradecer também a quem nos escutou até aqui, a todas e todos, e pedir que leiam o livro. Antes de irem por preconceitos, leiam o livro A Vida Secreta dos Padres Gays. Ele é apenas um ponto de partida para esse grande debate que a gente deve sempre fazer sobre a riqueza da sexualidade humana, sobre a beleza da sexualidade humana, que pode ser vivida de uma maneira sadia, de uma maneira não sadia. Aí vai depender da maneira como a gente leva e a gente entende. E sim, faz parte desse processo colocar o dedo na ferida das instituições totais, dessas instituições castradoras como é a Igreja Católica e outras também instituições. A você que está nos escutando, mas que pertence a uma outra instituição religiosa, a uma outra instituição de poder, você pode fazer esse paralelo e analisar em que momento essa instituição está sendo abusiva, está sendo castradora, está sendo punitiva, e até que ponto você vai se manter refém dessas instituições ou buscar se conhecer, ser cada vez mais liberto e viver a vida de uma maneira saudável. Então, muito obrigado pela oportunidade. Breno, eu queria te falar uma coisa, assim. Eu sinto muito que isso tenha acontecido com você. Eu acho importante trazer isso porque você merece todo o acolhimento. A sua voz é muito forte, o seu livro é muito forte, mas isso jamais deveria ter acontecido com você. E aí eu acho que falta, sim, proteção do Estado, falta proteção da família, falta conhecimento e falta um monte de coisa. Mas que nesse momento, assim, é meu papel dizer que eu te acolho a sua dor, e eu sinto muitíssimo que isso tenha acontecido com você, apesar de te dar voz nesse momento. Muito obrigado pelas palavras, por isso. Mas estar falando aqui, né, como já é uma maneira de conscientizar outras pessoas para que não passem por essas situações caladas e não naturalizem. A gente tem o perigo às vezes de achar que é normal. Pode ser comum, normal não é. Sempre usa esse termo para falar. O que é comum não significa que é normal, né? A gente não pode naturalizar esse tipo de situações. E Breno fala, trazendo exatamente hoje o curador ferido, o curador que se recuperou, que tá aí, que hoje ele pode fazer esse papel, exatamente de pensar e falar, olha, tô deixando aqui um legado que é, se eu não tive informação, com esse livro, com a repercussão dele, vocês podem ter, né? Muito obrigada, gente, e até o próximo episódio. Obrigada!